A paz do Senhor em nome de Jesus. Aqui quem vos fala, pastor Elber Santos, com mais uma mensagem para o seu coração. Vivendo no Espírito, o confronto entre a carne e o Espírito, a busca por uma vida avivada. Martim Lutero fala uma frase muito interessante. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. A busca por uma vida espiritual plena é uma constante na vida de muitas pessoas, especialmente entre aqueles que se identificam como crentes em Deus. Nessa jornada, um dos maiores desafios é o confronto entre a carne e o espírito, na luta constante entre o desejo de viver de acordo com a natureza carnal e o anseio de seguir os caminhos do Espírito Santo. Aqueles que buscam uma vida avivada, ou seja, uma vida repleta no poder e na presença de Deus, sabem que essa luta é intensa, mas que os benefícios de viver no Espírito são incontáveis. Vamos explorar mais sobre esse conflito entre a carne e o Espírito e como podemos viver uma vida avivada no caminho em sintonia com o Espírito Santo, andando em Espírito. O verbo andar na Bíblia está frequentemente utilizado em sentido figurado para se referir e viver experiências práticas e conduzir na vida espiritual. Paulo escreve: digo, porém, andei em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5 e o verso 16. Andar em espírito com E maiúsculo significa ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da Santa Palavra de Deus e espiritualmente avivada. Romanos capítulo 8, verso 1. O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para que não cumpre os desejos da natureza da carne. Gálatas capítulo 5 e 16. Paulo afirmou aos romanos: portanto agora nenhuma condenação há para que os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Assim, ao andar em Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Como andar em Espírito? Não é fácil andar em Espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, inerente em todos os seres humanos, faz como que buscamos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico do nosso nascimento. Entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Para que o crente anda em espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele, ser guiado pelo Espírito Santo e ser cheio pelo Espírito Santo. A luta é entre a carne e o Espírito. Para os crentes, a maior batalha espiritual é a luta entre a natureza carnal e a vida no Espírito. A natureza carnal, herança de Adão, é alimentada pela concupiscência, levando as pessoas a ser
afastarem de Deus. João alerta sobre isso, dizendo que aquele que ama o mundo não ama a Deus, pois o mundo é abominado pela concupiscência da carne e dos olhos, pela soberba da vida. 1 João capítulo 2 e o verso 15 e 16. Infelizmente, muitos se deixam seduzir com falsas religiões, materialismo ou outras práticas que afastam do caminho de Deus. As obras da carne. A carne é a natureza caída de um homem que busca praticar o que não agrada a Deus. As obras da carne, segundo a Gálatas, são práticas, atitudes, pensamentos que vão contra a santidade exigida por Deus. Elas podem ser caracterizadas em pelo menos 15 tipos, incluindo práticas sexual ilícitas, práticas religiosas, maus relacionamentos humanos, vícios e maus hábitos. Em Gálatas capítulo 5, o verso 19 a 21, fala sobre isso. O apóstolo Paulo alerta que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito Santo, os dons do Espírito, o dom do fruto do Espírito Santo são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça e dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé. Não pode ter gozo sem alegria. E não tem benignidade, bondade ou temperança. Há um aspecto do fruto não pode ser dissociado de outro. Podemos usar o exemplo de uma fruta, como uma laranja, que tem vários gomos, mas é um só fruto. Os novos aspectos do fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, verso 22. Amor ou caridade, ágape, é a mais que filantropia, pois significa o verdadeiro amor como sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. Gozo é a alegria produzida pelo Espírito Santo. Paz é a paz de Deus em exceder todo entendimento. Longanimidade é a paciência para suportar a adversidade, os defeitos dos outros. Benignidade é a qualidade de quem benigno, bondoso, completo, perdoador. Bondade refere-se àquele que é bom. Fé não é a fé natural, mas produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus, conforme as Escrituras. Mansidão diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, afável, sossegado, dócil. Temperança, quem diz elevadíssimo do relacionamento com os outros, com situações em fatos diversos da vida. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo insensível e categórico: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito.
Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossa vida. E os dons espirituais só têm valor se acompanharmos do fruto do Espírito. E isso é viver na plenitude do Espírito e tendo uma vida verdadeira e verdadeiramente avivada. Em resumo, a vida do crente é uma batalha constante entre a carne e o Espírito. E aquele que obtém por andar vivendo no Espírito são agradecidos como a grande bênção de Deus. A escolha de viver segundo o Espírito é uma decisão diária que requer disciplina e perseverança, mas a recompensa é imensurável. Que possamos ser fortalecidos em nosso caminhar, em nossa caminhada, em nossa estrutura espiritual e buscar sempre agradar a Deus em todas as áreas de nossa vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.